Senhoras e senhores deputados, depois deste momento de boa disposição antes do início dos trabalhos, também é preciso e também faz bem, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Hoje a nossa reunião tem na ordem do dia duas audições, como é sabido. A primeira, a audição da CNIS, Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, à qual já temos connosco o Sr. Vogal da Direção, Alfredo Cardoso, que cumprimento, dou as boas-vindas e, naturalmente, queria dizer que o contributo da CNIS é muito importante. Eu, particularmente, conheço a CNIS há muitos anos, fruto da minha vida profissional na Segurança Social e, portanto, sei bem o contributo que a CNIS dá a todo o setor e também ao país. Portanto, bem-vindo e muito obrigado por estar connosco. Depois temos a audição da Confederação Portuguesa de Economia Social, que seguirá imediatamente a seguir a esta audição, estando prevista para as 16 horas. Senhoras e senhores deputados, eu queria também informar que, como é sabido, a senhora ex-deputada Cristina Vaz Tomé deixou de estar connosco e por ter assumido outras funções, que são do domínio público, e temos pela primeira vez nesta nossa comissão o senhor deputado Pedro Soares Pimenta, que nos acompanha através do sistema digital. E, portanto, eu queria cumprimentar o senhor deputado, julgo que me está a ouvir, pela sinalética que nos está a fazer. Queria cumprimentá-lo, dar-lhe as boas-vindas à nossa comissão, esta primeira vez por via digital. Em breve, seguramente, tê-lo-emos connosco, mas queria dar-lhe as boas-vindas e desejar as maiores felicidades no desempenho do mandato que agora inicia. Senhoras e senhores deputados, vou também informar que a nossa grelha de tempos, e informar também o senhor Vogal da Direção da CNIS, que a nossa grelha de tempos prevê 6 minutos para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai iniciar a intervenção, mais 1 minuto por ser o partido requerente, portanto 7 minutos. Seguir-se-á o Grupo Parlamentar do Chega, com 6 minutos, o Grupo Parlamentar do PSD também com 6 minutos e, estando connosco também agora, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem também 5 minutos para fazer a sua intervenção. Isto dentro dos grupos parlamentares que estão, neste momento, representados no início da nossa reunião. Se porventura outros chegarem e quiserem usar da palavra, tê-la-ão por direito próprio e informarei no tempo do tempo disponível. Assim sendo, julgo que a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista será uma intervenção partilhada pela senhora deputada Júlia Rodrigues e pelo senhor deputado Armando Morisco, se houver tempo, e, se assim for, terá a palavra de seguida o senhor deputado Armando Morisco, mas começa a senhora deputada Júlia Rodrigues. Faz favor, senhora deputada, até 7 minutos. Muito obrigada, senhora Presidente, caras e caros deputados, cumprimentar a todos, também cumprimentar o senhor Vogal da Direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, Alfredo Cardoso, bem-vindo. A audição que hoje realizamos assume particular relevância política por incidir sobre os impactos concretos da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência nos investimentos em equipamentos sociais e que constituem um pilar da coesão social e territorial do país. É precisamente por este motivo que esta Comissão se entendeu ouvir as principais entidades representativas deste setor social, que conhecem de forma direta a realidade no terreno e os constrangimentos enfrentados pelas instituições. O objetivo desta audição é apurar factos, identificar riscos e assegurar que a execução do PRR não comprometa as respostas essenciais nem coloque em causa a confiança das instituições que diariamente asseguram serviços fundamentais às populações. Tinha aqui algumas questões preparadas, naturalmente, para fazer à entidade e, em primeiro lugar, e tendo em conta que o Conselho Europeu deu luz verde à reprogramação do PRR com redução significativa do envelope financeiro, pode a CNIS confirmar se tal redução afetou diretamente os investimentos inicialmente previstos em equipamentos sociais e, se sim, em que dimensão e em que tipologias da resposta social.
Muitas entidades apresentaram candidaturas com base em pressupostos financeiros e cronogramas definidos, contabilizando também estes compromissos como parte da sua estratégia de resposta social ao longo dos próximos anos. Considera a CNIS que a reprogramação preservou o princípio da confiança legítima das instituições ou existiram situações em que esse princípio ficou fragilizado? Se sim, quais foram as consequências concretas? Por outro lado, também sabemos que existem projetos que, após a reprogramação, foram cancelados, adiados ou com uma execução incerta, apesar de já terem sido aprovados e enquadrados no PRR. Neste caso, pode identificar as suas tipologias e os números estimados e quais as razões concretas invocadas para tais cancelamentos ou adiamentos. À luz das informações políticas mais recentes, incluindo declarações dos responsáveis do PRR, admitindo que nem todas as obras estarão prontas no prazo definido, quais são os riscos concretos de incumprimento físico ou de cronograma de resposta social até 2026? Que impactos podem ser antecipados, decorrentes de projetos sociais e que fiquem incompletos ou cingidos com uma execução parcial, nomeadamente ao nível de apoio aos nossos idosos, respostas à infância e à juventude, cuidados continuados, combate à exclusão social em territórios particularmente os mais vulneráveis. Em territórios de baixa densidade, onde a presença dos equipamentos sociais é especialmente crítica, há um risco acrescido de perda de respostas, essencialmente por falta de financiamento estável, concorda com esta afirmação, e que evidências existem neste sentido? Nas últimas questões, gostaríamos também de perguntar quais são as medidas concretas que a entidade preconiza e que são necessárias por parte da resposta do Governo para evitar a perda ou cancelamento de projetos sociais, nomeadamente quando há uma comprovada necessidade no terreno. A entidade considera que o prazo de execução do PRR deve ser alargado ou ser outra forma de financiamento para garantir a conclusão de equipamentos sociais indispensáveis ao país e às pessoas e dar respostas necessárias. Considera necessária uma priorização explícita de eixos essenciais no remanescente do orçamento do PRR. Por outro lado, se existem mecanismos que já foram identificados junto da Comissão Europeia ou do próprio Governo que permitem reforçar ou reverter cortes que afetam os projetos sociais ou salvaguardar os projetos, portanto, projetos sociais ou, por outro lado, salvaguardar projetos essenciais. Por último, se tem conhecimento de que existem projetos concluídos, mas que não estão em funcionamento e a razão do não funcionamento de projetos que estão concluídos. E termino por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Armando Mourisco, se quiser usar o tempo, conforme me tinha informado, ainda tem até aos 7 minutos para o fazer. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar de forma especial o Dr. Alfredo Cardoso e agradecer-lhe o facto de estar aqui presente. As entidades que representam o setor social têm sido as vozes mais críticas perante esta reprogramação, que eu diria silenciosa. Silenciosa porque poucos foram ouvidos sobre a mesma e por isso eu considero-a silenciosa. O prazo do PRR, de gestão do PRR, caminha para o fim. Estamos a falar em agosto de 2026 e o Governo optou por cortar naquilo que é mais difícil concretizar, a construção de paredes, as camas, e investir naquilo que é fácil, comprar softwares e viaturas, deixando um rastro de promessas por cumprir, sobretudo no interior. Por isso, perante este cenário de abandono e isolamento que atinge a população mais idosa, mais frágil na saúde, mais vulnerável, o Governo escolheu focar-se numa folha de Excel, o sucesso financeiro do PRR e deixar de priorizar a realidade humana, as camas que não existem. Por isso, eu pergunto, o Governo reforçou verbas para equipamentos, o tal mobiliário e viaturas, mas cortou na construção, lares e creches. Como é que as IPSS, neste caso, como é que a CNIS, podem cuidar, os associados a CNIS podem cuidar de idosos isolados que têm carrinhas novas, mas não têm edifícios novos ou reabilitados para os acolher? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutor, eu não informei, mas informo agora que a resposta a cada um dos grupos parlamentares é dada imediatamente a seguir ao término de cada uma das intervenções.
pelo que eu vou-lhe dar a palavra agora, mas não sei antes fazer uma pequena correção, porque eu há pouco, incorretamente, informei o grupo parlamentar do PSD que teria 6 minutos, mas não são 6, são 7 minutos para a intervenção que irão fazer de seguida. Sr. Doutor, neste momento tem então 7 minutos para responder ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. O tempo conta no cronómetro mesmo à nossa frente. Obrigado. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Sr. Deputado, aí eu tenho a certeza que não me enganei. Eu informei que eram 6, mais 1 por ser o partido requerente. Aí eu tenho a certeza que não me enganei. Enganei-me sim na informação que deu ao grupo parlamentar do PSD. Eu ao grupo parlamentar do PS informei que eram 6 minutos, mais 1 enquanto partido requerente. Portanto, tenho a certeza que informei que eram 7. Muito bem. Sr. Doutor, 7 minutos, faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão. Em relação às questões que o Partido Socialista levantou, fazer desde já uma declaração. A CNIS promoveu no dia 4 de dezembro, preocupada com estas situações, uma reunião com os restantes parceiros da economia social, a União das Misericórdias, a União das Mutualidades e a Confecup, e uma das medidas que tomou foi um pedido de audiência ao Sr. Ministro da Coesão, reunião essa que o Sr. Ministro já marcou para a próxima segunda-feira, tendo em conta um conjunto de questões que, aliás, estavam subjacentes na vossa intervenção. Nós elaboramos, para além disso, e para todos os seus deputados, dizer que a CNIS também participa nas comissões de acompanhamento de diversas CCDRs e em relação às últimas medidas, designadamente aos projetos de reprogramação, quer em relação ao Norte, quer em relação ao Centro, em que nós participamos de uma forma efetiva e empenhada, foi a primeira vez que nós não votámos favoravelmente os relatórios. E não votámos por uma razão que queria colocar aos seus deputados. É que nos relatórios, e de uma forma, eu não diria silenciosa, mas capciosa, era metida a seguinte questão. A CNIS não votou favoravelmente, como eu digo, porque ao meter no mesmo saco a melhoria da competitividade da defesa, da segurança e o apoio às regiões fronteiriças orientais, bem como a habitação a preços acessíveis, a resiliência hídrica e a transição energética, pretende-se confundir os destinatários com objetivos justos que isoladamente mereceriam o nosso apoio, mas com objetivos estratégicos à escala europeia que não auguram nada de bom. Designadamente, achamos de muito mau gosto a alusão ao reforço, e passo a citar o que diziam estes relatórios, capacidade de resposta e despesas globais com a despesa em segurança e a tomada de medidas para garantir a sustentabilidade orçamental a médio prazo do sistema de pensões. Isto nós não poderíamos, de forma nenhuma, deixar passar, porque meter no mesmo saco objetivos justos e, ao mesmo tempo, colocar uma questão central e decisiva levou-nos a que nós não votássemos favoravelmente. Foi uma das razões que nos levou a pedir aos parceiros da economia social a reunião e a consequente pedido de reunião ao Sr. Ministro, como eu disse, está marcada para a próxima segunda-feira. Nós, para esta audição, elaboramos um roteiro que seria a melhor forma de cada um e de cada uma poder ouvir de per si, e as nossas associadas ficariam muito agradecidas, se assim se pode dizer, a este órgão de soberania, se fosse de per si ver caso a caso, porque nada melhor que partido concreto para a realidade. Sendo que as questões que se colocam são exatamente as dos prazos, que não foram alteradas, e é uma questão quase decisiva, principalmente porque quer os empreiteiros, que não têm disponibilidades de mão de obra, quer, inclusivamente, os custos dos materiais que alteraram a meio do percurso,
todo o processo e que no roteiro que elaboramos não são mais nem são menos, mas também a questão da mobilidade. A mobilidade, também metemos no roteiro algumas instituições que justamente foram para a mobilidade e até agora não foram ressarcidas das situações. Chamava a atenção das senhoras e senhores deputados para uma questão que nós pensávamos que a reprogramação ia colocar. E pode parecer um abisantinice da minha parte, mas não é. Há uma instituição aqui da zona de Cascais, que está aqui no roteiro, que, por estar numa zona rica, não é contemplada na programação. Uma instituição que está numa zona rica, mas que favorece só pessoas extremamente pobres, que distribuiu toneladas e toneladas de alimentos, de medicamentos, viu as suas expectativas nesta reprogramação e, concretamente, também está no roteiro, que eu diria aos senhores deputados, para, efetivamente, também considerarem esta situação. O facto de estar numa zona rica, uma instituição pode não ser rica e, nesta situação, esta instituição, concretamente, distribui a pobres uns milhares de toneladas de alimentos por ano e viu-se privada da situação. O roteiro contempla ainda a extrema burocracia do programa, mas isto não é ilusão, as pessoas já sabiam quando iam ao jogo. E também metemos no roteiro uma troca de argumentação para indeferimentos de uma grande instituição nossa, que efetivamente penso que, caso em que não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. A Comissão acha que está a cumprir, no caso da eficiência energética, aquilo, a instituição acha que não, e nestas questões, nós, CNIS, a única coisa que queria, a última coisa que queríamos, era a judicialização de processos. Nós recorremos ao Governo, e queria dizer que raramente recorremos à Assembleia da República, o que deve ter sido um erro nosso. Raramente recorremos ao Governo, recorremos às autarquias, por força das circunstâncias, às vezes judicializamos processos e raramente tomamos a iniciativa também de vir a este órgão de soberania. O que foi um erro, fica a autocrítica e fica também a aprendizagem para o futuro. No roteiro, eu permitiria, se os senhores deputados e as senhoras deputadas entenderem, Sr. Presidente, autorizar, dar depois o roteiro, se for possível, por escrito, sendo que vai do Minho ao Algarve, designadamente do Concelho de Barcelos até Faro, distribuído por regiões, exemplificando com estes casos que eu disse, por amostragem, todos os casos que aqui foram levantados. A eficiência energética, a mobilidade verde, os prazos e esta questão da Grande Lisboa e, concretamente, do Estoril, que, por ser uma zona rica, priva associações que tratam dos pobres de poderem candidatar-se ao PRR. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Alfredo Cardoso. Sr. Doutor, eu aproveito para informar que, naturalmente, os contributos que nos queiram fazer chegar por escrito são bem-vindos e serão distribuídos por todas as senhoras e por todos os senhores deputados e são, obviamente, sempre contributos válidos e importantes para a preparação do trabalho que realizamos. Pelo que, pelo e-mail da Comissão, que julgo que já tem conhecimento, se não forneceremos, poderá fazer chegar esse e outros documentos que sejam entendidos como pertinentes. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Ricardo Reis, 6 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Alfredo Cardoso por aqui estar para responder também às nossas questões e dizer que, de facto, fazendo aqui um apanhado, o PRR também começou, a nosso ver, mal, até antes mesmo da própria reprogramação, porque houve uma coisa que o Partido Socialista na altura não teve em consideração, que era a excessiva burocracia que estava aqui inerente a todo este processo, até mesmo aqui no caso para as IPSS e para todo o setor social. E, portanto, uma pergunta que lhe quero deixar desde já foi qual a dimensão da dificuldade causada a todas estas instituições,
também pelo excesso de burocracia, pela dificuldade que é poder concorrer, pela dificuldade que foi todo esse processo não ser nada ágil e dificultar muitas vezes instituições que estamos a falar que têm poucas pessoas para poder trabalhar neste extensivo processo, que depois acabaria por levar a excessivas demoras e a não ser possível que existisse uma execução como seria previsto. Mas dizer também que na reprogramação dessa mesma questão ligada ao PRR, também não houve um alívio claro da burocracia. Aliás, uma coisa que poderia ter sido tão simples, se pensada desde o início e que poderia ter facilitado todas as instituições que faziam, no caso aqui do setor social, mas em todos os setores, seria, por exemplo, os contratos de concessão e execução, que permitiriam uma agilidade muito maior a estes processos e que acabariam, se calhar, por facilitar quem estava do lado, por exemplo, das IPSS, a conseguir fazer as candidaturas no caso. Portanto, é uma pergunta que lhe deixo relativamente a uma maior agilidade de processos e aos problemas que a burocracia também aqui causou. Mas tenho que lhe fazer aqui também outra questão, porque sei que até recentemente foi referido pelo Presidente da CNIS, que estavam em negociações também com o Governo, no fundo, para tentar também perceber como é que o impacto desta reprogramação não seria tão negativo. Então, a pergunta que eu faço é se acreditam, do vosso lado, que aquela frase dita pelo Ministro da Economia, em que diz que nem um cêntimo do PRR será perdido, portanto, nem um cêntimo dos fundos serão perdidos, se de facto, no vosso setor, se isso se aplica ou não, se acreditam mesmo que até ao final do tempo que ainda temos para a execução, se de facto vamos ou não conseguir executar cada cêntimo como o Ministro disse ou não, porque o que nos leva a concluir é que não vai ser possível. Porque se inicialmente a programação do PRR também não é a mais feliz em muitos casos, até especialmente aqui pelo caso da burocracia, por não ter em consideração questões de mão de obra, etc., a verdade é que a reprogramação também não parece que vá salvar grande coisa. E daí a pergunta que eu faço é: vamos conseguir executar a totalidade, como disse o Ministro, ou não vamos conseguir executar? Depois, perguntar também como é que, no meio disto tudo, e sabendo que as IPSS foram amplamente prejudicadas, como é que está a situação financeira destas mesmas entidades que sei que fazem parte da CNIS e que é um largo número, como é que está a sua situação financeira, como estão as suas expectativas face também à fase inicial do PRR, à própria reprogramação e quais as expectativas agora até ao final do período que vai até sensivelmente até agosto, setembro de 2026. E, deixando-lhe apenas uma última pergunta, os projetos que não estão concluídos, ou que não vão ser possíveis concluir, no caso, se há alguma previsão que já tenha sido adiantada pelo Governo ou não, para, por exemplo, poderem constar do Portugal 2030 ou qualquer outro tipo de programa que possa vir a ser criado, ou se então as IPSS e, no caso, todas as entidades que compõem a CNIS e que, de facto, concorreram a estes fundos, vão ser realmente prejudicadas no final. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobrou tempo, mas o Grupo Parlamentar... Não. Terminou a intervenção. Muito bem, o Grupo Parlamentar do Chega termina a intervenção. Sr. Doutor, mesmo não tendo o Grupo Parlamentar do Chega esgotado os 6 minutos, o Sr. Doutor tem 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não queria fazer leituras freudianas e, como lhe disse, temos uma reunião com o Sr. Ministro na próxima segunda-feira para lhe colocar justamente estas matérias. O Sr. Deputado, não sei se esteve, mas a CNIS apresentou no passado dia 15, nesta Casa, pela primeira vez, a importância das IPSS e foi no passado dia 15, com a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República e do volume que foi distribuído a todos os grupos parlamentares, verificarão que mais de 50% das nossas associadas apresentam resultados negativos. Principalmente as que ficam para lá da Nacional 2, em que praticamente só existe autarquias e o nosso setor, mas também no litoral. Quer dizer, o país inclina muito para o lado do mar, mas a leitura desse documento que foi aqui apresentado no dia 15 é elucidativa e responderá a algumas questões que coloca. O acordo de cooperação com o Governo também não está fechado, como sabem.
mas tudo indica que não será ainda este ano, tudo indica não, teremos a certeza absoluta pelas reuniões preliminares que não será este ano que as respostas sociais atingirão os 50% dos custos, como tem sido sistematicamente prometido. Quanto ao roteiro, que eu aludi um bocado, e ele foi, eu não diria que é cirúrgico, é apenas aqueles que as instituições estavam disponíveis para de viva voz falar, dizer que de facto a burocracia tem de facto algumas dificuldades. É evidente que há instituições, e eu queria dizer que estou aqui em representação do setor social não lucrativo, porque é importante que a gente também defina bem esses parâmetros. E, por exemplo, o Centro Social de Orães Barcelos é um daqueles que, por via da burocracia, não vai lá, não vai resultar. A Irmandade de Santa Cruz de Braga, uma grande instituição, esta não precisará de muitos apoios, mas trava uma batalha por causa da burocracia com a entidade gestora, que é uma coisa do outro mundo. Aquilo que eu dizia há um bocado, a entidade gestora acha que o projeto que foi aprovado, começou a ser executado, começou a ser financiado, é suspenso a meio, porque a partir de certa altura diz vocês não têm direito a mais do que isto, porque efetivamente a sustentabilidade energética está para além daquilo que, dos parâmetros, o que não é verdade, e a argumentação, mas valia a pena assistir a isto. Santa Maria da Costa em Guimarães, é uma das muitas que está na mobilidade verde. O deputado não levantou, mas é um bocado os deputados do Partido Socialista levantaram, e que, assim como a Associação de Moradores das Lameiras. Estou a falar do Minho, e o Minho, para mim, neste momento concreto, acaba aqui, porque é o roteiro que achava que todos deveriam... Mas depois, na zona centro, concretamente no Fundão, a reprogramação da candidatura sem resposta atempada do Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Valverde é um dos exemplos que, sem respostas atempadas, aqui vai ficar pelo caminho. E haverá mais questões, mas relacionadas com outras matérias, que eu me permitiria guardar para daqui a um bocado. Não podia deixar de referir a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, também na Zona Centro, que na mobilidade verde, os prazos até março de 2026 dificultam a aquisição e a adaptação das carrinhas. É que não é só a aquisição, é que em relação a algumas valências está em causa a adaptação. E, portanto, penso ter respondido, Sr. Deputado, às questões que me colocou. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Alfredo Cardoso. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Carlos, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Alfredo Cardoso, muito obrigado pela sua presença aqui, e quero começar naturalmente por saudar a CNIS e todas as instituições que por ela são representadas, sublinhando que algo que nós pensamos que deve ser dito com clareza nesta audição, que o setor social não é de todo um setor marginal em Portugal, nem é acessório das políticas públicas, é um pilar fundamental do Estado Social português, eu até diria um pilar fundamental do Estado, e como tal é um parceiro fundamental na resposta às necessidades concretas das pessoas, pela presença, pela proximidade, e nesse sentido saudamos a sua presença, que agradecemos. Mas é preciso também compreender aquilo que o PSD entende que deve ser feito aqui neste debate, aliás, nesta audição, não neste debate, peço desculpa, com alguma frontalidade institucional. A primeira questão que nós consideramos relevante é que em outubro, novembro do ano passado, não existiu nenhuma reprogramação do PRR. O que existiu foi uma revisão para a simplificação do PRR, que não é exatamente a mesma coisa, tanto em termos técnicos como em termos práticos, e isto é importante ressalvar, e foi feita por uma razão muito simples e clara, porque o Governo percebeu, e naturalmente junto de quem está no terreno, que existiam uma série de metas e marcos que não iam ser cumpridos e uma série de financiamento que não ia ser executado. E aquilo que o Governo fez foi alocar
porque não podia criar mais metas e marcos. Lá está, não é uma reprogramação, nem seria provavelmente temporalmente já possível uma reprogramação pura. Foi tentar corrigir aqueles que eram os erros que vieram do passado, desde o início do PRR, e tentar que pudesse ser alocado em outras áreas onde ainda possa ser possível a execução financeira. Portanto, de uma forma muito clara, aquilo que esta revisão para a simplificação serviu é para tentarmos que não se perca financiamento do PRR, e nesse sentido é muito importante que isto fique claro. Eu gostava de questionar Sua Excelência quais é que são, de uma forma objetiva, eu percebo que não é fácil, tendo em conta aquilo que é o contexto nacional e as vossas associadas, mas quais é que são as dificuldades reais que existem na execução? E aqui, se calhar, mais do que identificar casos concretos, até porque para nós é-nos difícil perceber o que é de uma forma genérica o problema burocrático, a barreira à burocracia, porque, e naturalmente nós preocupados com os casos particulares que deu, para nós não nos é possível perceber se efetivamente as regras foram cumpridas ou não, e por isso nos conseguir passar a mensagem de quais é que são as reais dificuldades na execução, tendo em conta que o objetivo desta revisão foi precisamente para a simplificação e em praticamente todos os marcos e metas a alteração foi feita precisamente para simplificar e para desburocratizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não. Não parou? Então eu peço desculpa e peço redobradas desculpas ao deputado Ricardo Carlos. Não sei quanto tempo terei que lhe dar, mas eu confio na boa fé do Sr. Deputado. 3 minutos e meio. Sr. Deputado, eu confio na sua boa fé, portanto... Muito obrigado, Sr. Presidente. São 3 minutos e meio, 3 minutos e meio, faz favor. Só importante que é importante distinguir o tempo utilizado pelo parlamentar do Chega e o tempo do PSD, que estamos aqui bem distintos. Portanto, e gostava também de questionar se considera a CNIS que esta revisão para a simplificação se foi preferível do que manter projetos sem viabilidade, e o que iria acontecer é que chegamos a agosto e, se não existir a execução física desses projetos, o que vai acontecer é que a execução financeira não vai acontecer e aí perdemos todos. E também, que medidas concretas é que entendem que o Governo pode ainda adotar para acelerar a execução dos projetos sociais em curso? E aí falo medidas também associadas à questão da burocracia, que para nós também é considerado fundamental. E como eu dizia há pouco, a maior parte das metas e marcos, e vendo aquilo que é o documento que foi partilhado pela estrutura de missão Recuperar Portugal, nós vemos que o ajuste dessas metas e marcos deveu-se, a maior parte das situações, a duas coisas. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir a carga administrativa, ou seja, para abrir o leque e garantir ou maximizar as possibilidades de execução, e também simplificar através da passagem da meta e do marco e da meta a marco e respectivo ajustamento do nome e descritivo para reduzir a carga administrativa. Ou seja, efetivamente, o grande objetivo do Governo nesta revisão foi diminuir a carga administrativa, diminuir a burocracia. Foi exatamente aquilo que o Sr. Doutor falou. Portanto, eu queria também tentar perceber se, de alguma forma, já houve a oportunidade de perceber junto das associadas qual é que é o impacto desta revisão para a simplificação e se, eventualmente, esta diminuição de carga burocrática, se já teve efeito objetivo e direto nas instituições ou se ainda não houve tempo para poder perceber esse impacto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, agora sim, 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que me coloca, mas deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós não pomos nem altas nem baixas as expectativas da reunião que pedimos ao Sr. Ministro.
Aliás, é a segunda. A segunda, portanto, fomos recebidos pelo Sr. Ministro ainda noutra qualidade no anterior Governo, portanto, e agora as novas funções. E no anterior Governo, o Sr. Ministro, inclusivamente, deixou um elemento de ligação para a CNIS, mas não funcionou. A senhora que deixou para fazer a ligação, entretanto, saiu do gabinete e aquilo que poderia ser simplificações não foram, ou seja, a redução de carimbos não aconteceu. E, portanto, esperamos agora que no dia 20 as coisas sejam um bocado melhores. Senhor Deputado, minhas senhoras e meus senhores, há aqui uma outra questão. A CNIS, e sou eu, e eu sou um dirigente social voluntário, eu sou gestor de projetos no grupo DST em Braga e estou cá à custa das férias, porque nem sequer temos tempo nem sequer temos tempo. E, portanto, nós, de cada vez que vamos a um comitê de acompanhamento, e sou eu, e provavelmente os senhores têm mais à vontade que eu, mas o ambiente é assustador quando se tem que dizer não. É só autarquias, que de princípio são aliados, terão que ser aliados, são outros parceiros altamente qualificados, e lá aparecemos nós, em São João da Madeira, que esteve o Sr. Ministro, ou no Bom Jesus, em que apareceu o Sr. Ministro, mas não é preciso o Sr. Ministro aparecer. Mesmo quando ele não aparece, nós defendemos que o setor social não lucrativo deve ter plataforma própria de discussão destas questões, coisa que nunca foi aceita. Somos menorizados. Colocamos sempre a questão. Cada vez que vêm os comissários, dizem que nós temos toda a razão. Eu repito, ter uma plataforma própria de discussão dos problemas sociais. Nós representamos uns milhões de utentes, mas 600 mil trabalhadores que do grupo 18 ao grupo 10 recebem, são abrangidos pelo salário mínimo nacional com pequenos aumentos. E isto preocupa-nos e, portanto, nós quando vimos nesta reorganização das CCDRs a criação de vice-presidentes, sempre, e vamos dizer isto segunda-feira, vamos dizer frontalmente, nós não temos reservas mentais, mais vale ficar vermelho uma vez que amarelo toda a vida, mantemos uma relação institucional de respeito com todos e vamos dizer que achamos de muito mau gosto que não tenham colocado a CNIS não, o setor social não lucrativo, CNIS, União das Mutualidades, Misericórdias e Cooperativas, ao nível daqueles que colocaram a agricultura e outras coisas. Nós temos, de facto, direito de o fazer e de reclamar esta situação. Quanto à burocracia, Sr. Deputado, deixe-me dizer o seguinte, não reduziu nenhum carimbo, pelo contrário, aumentaram-se alguns carimbos nesta questão. E no roteiro que eu vou fazer o favor de fazer chegar ao Sr. Presidente, que agradecia, nós exemplificamos, não foram escolhidas, foram as associações que gostariam, e nós tivemos muito gosto nisso, de receber nos vossos trabalhos ao longo do país, e se pudessem meter na agenda de cada vez que fossem ao Algarve, ao Minho, à região centro, à região de Grande Lisboa. E este caso que eu trago aqui da Grande Lisboa e que vai no roteiro, nós entendemos que é uma região rica, mas é uma instituição pobre que trata de pobres. E, portanto, achamos isto que a reprogramação não contemplou e devia contemplar. Porque não foi por falta de aviso, não foi por falta de questões, não foi por falta de eu não ter ido à Comissão de Coordenação da região de Lisboa e Balotejo dizer estas questões. Porque, efetivamente, uma coisa é estar numa região muito rica, mas cujos parceiros podem não dar nem um tostão, nem no mecenato, nem no apoio, nem na economia circular para resolver esta questão. E, portanto, entendemos, e volto a dizer, que temos uma expectativa média para a reunião de segunda-feira com o Sr. Ministro e esperamos, e esta reunião ajuda e contribui, e esperamos que as coisas nos ajudem a sair deste buraco. Porque, efetivamente, nós não vamos, muitas das nossas associadas não vão cumprir a meta de março de 2026. Porque, para nós, a maior parte dos projetos estão em março de 2026 e nem os pedidos de deferimento de prazo de poucos meses foram considerados. E, portanto, achamos que isto é um bocado mau. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Alfredo Cardoso. É a vez do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Miguel Rangel, tem até 5 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e agradeço desde já a presença e a disponibilidade para esta audição. Acima de tudo, porque o tema que nos traz hoje é de uma enorme relevância social e humana. Falamos de equipamentos sociais, de respostas para idosos, crianças, pessoas com deficiências e famílias em situações de vulnerabilidade. Falamos, no fundo, de uma dignidade de cuidados que o Estado promete muito, mas que demasiadas vezes fica um pouco pelas palavras e depois a ação e a execução fica bastante aquém daquilo que publicita e daquilo que vai prometendo. A recente programação do PRR levanta preocupações sérias contra o impacto nos investimentos previstos para equipamentos sociais. Num contexto em que hoje já faltam vagas em lares, em cuidados continuados e noutras respostas sociais, ao ponto de termos idosos retidos em hospitais por ausência de respostas adequadas. Qualquer atraso, corte ou indefinição tem, naturalmente, consequências diretas na vida destas pessoas. E estas consequências não são abstratas, traduzem-se em sofrimento, numa sobrecarga do próprio SNS e em instituições sociais que estão, neste momento, a trabalhar, como sabemos, no limite. E é por isso legítimo perguntar como é que esta reprogramação está a ser sentida no terreno. Que projetos foram adiados, redimensionados ou colocados em risco? Que impacto concreto tem isto na capacidade das IPSS responderem às necessidades crescentes da população? Mas este debate não pode, de todo, e isto é muito importante, ignorar o contexto político. Há aqui uma evidência, diria, hipocrisia por parte do Partido Socialista, que hoje convoca estas audições como se fosse um observador externo em que nada influencia, quando foi precisamente enquanto Governo que acumulou atrasos sucessivos na execução do PRR nesta área. Projetos aprovados tarde, contratos assinados com meses de atraso, regras alteradas a meio do processo e uma máquina administrativa incapaz, totalmente incapaz, diria, de acompanhar quem está no terreno e que necessita desse acompanhamento. O resultado está à vista. Instituições que desistiram de centenas de camas de cuidados continuados porque o modelo se tornou financeiramente insustentável. Outro exemplo paradigmático é o papel do Estado na entrega de infraestruturas já concluídas. Temos edifícios finalizados, equipamentos prontos, até viaturas adquiridas com fundos do PRR paradas durante meses à espera de inspeções, licenças ou simples atos administrativos. Isto é inaceitável. Todo este procedimento, todo este processo deveria ter uma ordem completamente diferente, uma exigência completamente diferente e uma urgência que todos conhecemos. O Estado não pode ser o principal fator de bloqueio à entrada em funcionamento de respostas sociais que fazem tanta falta. A Iniciativa Liberal entende que o problema não é falta de recursos. O PRR é prova disso, mas sim um modelo excessivamente centralizado, burocrático e assente numa desconfiança permanente dos seus parceiros sociais. As IPSS já provaram ao longo de décadas que sabem executar, gerir e responder às necessidades reais. O Estado deveria ser facilitador aqui e não um obstáculo como tem sido. Gostaríamos, por isso, de ouvir sobre 3 pontos essenciais. Muitos já com certeza durante esta sessão, mas o impacto real, ouvir qual é o impacto real da reprogramação do PRR nos investimentos em equipamentos sociais, os principais, na sua opinião, bloqueios administrativos que enfrentam hoje na concretização de projetos, já referiu que existem, mas tentar ser um pouco mais concreto, aqui na concretização de projetos já financiados, e terceiro, que mudanças consideram urgentes para que o Estado deixe de atrasar aquilo que a sociedade civil está pronta para fazer, para executar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Alfredo Cardoso tem os mesmos 5 minutos para responder às questões colocadas e eu não tenho até agora inscrições para a segunda ronda. Começo a ter. Eu pedi aos Srs. Deputados que no decurso da resposta do Dr. Alfredo Cardoso se pudessem inscrever para que possamos prosseguir com a segunda ronda, que já percebi que vai acontecer. Sr. Doutor, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
eu estava convencido que, trazendo o roteiro, que não foi escolhido, não é aleatório, foi efetivamente escolhido, tendo em conta a disponibilidade que tiveram para receber os deputados dos diversos grupos parlamentares, para, no concreto, avaliar as situações. E as situações são essas que eu referi. Não é só o excesso de burocracia, é a questão dos prazos, é o excesso de burocracia. Mas é principalmente uma questão que não foi suficientemente tratada e não tem a ver com a reprogramação. Isto vem de trás. Vem de trás. A reprogramação ainda não terá tido impactos. Nós não votamos favoravelmente aquilo que o Sr. Deputado do PSD clarificou, e bem, não se trata de uma reprogramação. Mas, para todos os efeitos, estamos perante documentos que não eram claros, porque o que estava em causa era exatamente aquilo. Porque o que eu citei e que li é perigoso misturar objetivos justos com objetivos de rever o sistema de pensões para financiar outras questões. Está escrito. Então, está escrito nos relatórios de... E, portanto, nós não podíamos deixar em claro, porque muito violento. Governo, e quando foi aberto o problema da possibilidade da revisão constitucional, nós um primeiro direito. Isto quando estávamos em fase de revisão constitucional. E, portanto, nesse processo, nós tentamos que o Chega também já estava nesse processo e, portanto, quisemos dar ênfase particular ao nosso papel. Não houve revisão, acabou. O processo ficou por aí e há coisas que nós não conseguimos depois tratar. Ele disse, e volto a dizer, eu fui ao São Bartolomeu em pequeno, sou do Minho, e, portanto, não me assusta nada ambientes muito pesados, como os das CCDRs, com toda aquela gente, para dizer que é preciso que o setor social tenha uma plataforma própria de discussão, porque de outra forma não chegamos lá. E quando em Viana, o responsável do setor, na apresentação dos documentos, disse: digam-nos alguma coisa onde gastar dinheiro e entreguem-nos o papel, eu disse: olha, o Sr. Ministro, por razões institucionais e de lealdade, o Sr. Ministro encarregou um elemento de ligação e faríamos chegar as coisas concretas. Uma coisa tão pequena quanto esta. As instituições de solidariedade estão todas em escolas ainda cobertas a amianto. A remoção do amianto era uma coisa que foi aceita por todos como forma de gastar dinheiro de uma forma séria, sensata. Foi entregue o documento. Até hoje, na resposta nem mandada. Isto são exemplos concretos do que a proximidade pode determinar. Eu compreendo que a senhora que se foi embora tenha deixado de ficar os papéis na parede. O que é facto é que só fomos recebidos uma vez pelo Sr. Castro Almeida, vamos ser recebidos segunda-feira, vamos fazer a revisão de toda a matéria, vamos tentar somar aqui alguns pontos, porque, acima de tudo, está o bem comum, está a questão não só dos idosos, mas principalmente uma questão. E também no roteiro está aqui a questão dos cuidados continuados. O regresso a casa é decisivo e, se fosse possível criar uma nova resposta social que permitisse que todos aqueles que ocupam camas, e nós dissemos-lo um dia destes, que todos aqueles que estão a mais nos hospitais
não é ir para as respostas que existem. Isso não é possível. Mas para uma resposta social, que achamos que o Governo vai estar sensível a ela, que permitisse que todos aqueles que ocupam camas possam regressar a casa, sem ser a casa, mas a uma resposta social concreta, era um outro grande contributo. Mas, efetivamente, as nossas diversas instituições, que têm também cuidados hospitalares, e são pelo menos 14, e algumas de grande dimensão, principalmente na zona centro e na zona das beiras, não podem estar sujeitas a esta incerteza de vai ter, não vai ter, e, portanto, gostaríamos de... Temos expectativas que segunda-feira corra bem, até porque também vamos dizer que tivemos nesta comissão, já agora para não haver dúvidas, e que toda a gente tem dúvidas, e é bom que a gente se ponha todas em questões de unidade nacional, que penso que a solidariedade social o consegue fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Alfredo. Todas as intervenções. Se necessário for, tal como sexta comissão, que os senhores terão, se não tiverem, dar-lhe-emos no fim, e os juízes dizendo, segunda ronda, 2 minutos, Sr. Deputado Ricardo Reis, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma pergunta muito concisa. Contudo, a que fez de casos concretos de IPSS, inclusivamente, que não conseguirão, no caso falou da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, a questão das carrinhas, de não conseguirem adquirir as carrinhas, mas também das adaptar. Falou da questão das camas, de todos aqueles que ficaram prejudicados, neste caso os mais frágeis da sociedade, os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência e tantos outros. E com a desigualdade existente entre o litoral e o interior, que já são tantas, aqui temos ainda mais desigualdades entre o litoral e o interior. A pergunta que eu lhe faço muito concretamente foi se esta perda de fundos que o setor social foi alvo com esta reprogramação, com o continuar da burocracia que até disse que se agudizou, a pergunta que eu faço é, esta reprogramação foi um falhanço que prejudicou o setor social? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos também, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar Vossa Excelência. Eu não lhe vou fazer uma pergunta, vou-lhe só deixar aqui 2 ou 3 notas que me parecem relevantes em nome do Grupo Parlamentar do PSD e agradecendo a sua presença. Quer o Governo, quer o PSD valorizam muito o setor social em diferentes áreas e vemos o setor social como um prolongamento do Estado. Ou seja, há um objetivo do Governo, vertido no programa do Governo em diversas áreas, incluindo a saúde e a educação a título de exemplo, em que vemos a atuação do Estado em contratualização com o setor social, mas também com o setor privado. Porque entendemos que, no final, o que o cidadão necessita é do entendimento do Estado, que não tem obrigatoriamente de ser prestado pelo Estado e pode ser prestado por parceiros. Dito isto, parece que tocámos aqui vários pontos que vão muito além do objetivo desta audição. Dar-lhe uma nota que a reprogramação inicial e o reajustamento recente do PRR tem única e exclusivamente a ver com o objetivo do Governo que acompanhamos de não perder verbas, em função da execução dos diferentes projetos, incluindo os projetos da área do setor social, havendo também o compromisso do Governo e eventuais cortes ou perdas poderem ser suportados quer via Orçamento de Estado,
quer via PT 2030. O problema é que a nossa realidade é uma realidade difícil à partida. Não vou culpar novamente o governo do Partido Socialista, porque já decorreram vários meses ou alguns anos referente à execução. Agora, importa ver que também temas sociais como resposta intermédia, o que vai de encontro ao compromisso do Governo e a valorização do terceiro setor nesta resposta em concreto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar esta segunda ronda, antes das respostas do Dr. Alfredo Cardoso, Sr. Deputado Armando Morisco, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Alfredo Cardoso, há idosos internados que aguardam há 4 anos por um lugar num lar ou numa unidade de cuidados continuados. 11% das camas em hospitais estão ocupadas por doentes que não necessitavam lá estar. A despesa com internamentos sociais aumentou 80% em 2 anos. Tanto e tanto cidadão abandonado em suas casas sem assistência. 2 anos passaram desde que este governo governa. Chega de desculpas para aquilo que é, de facto, um planeamento estratégico errado, uma alteração errada. O Sr. Dr. Alfredo Cardoso disse aqui que o Governo aumentou carimbos, aumentou a burocracia. Disse que o financiamento às respostas ainda não atingiu os 50%, apesar das promessas. 2 anos, senhoras e senhores deputados, não são recebidos, não são ouvidos, não são achados. Disse o Sr. Dr. Alfredo Cardoso. Nem resposta, nem recado. Mas conhecem um Governo que governa há 2 anos e que consiga ter tamanha insensibilidade social? Conhecem algum Governo? Desculpa, nem o governo mais liberal consegue ser tão insensível como este. Por isso a questão é muito simples e é muito direta. Mas alguém neste país compreende que se cortem 243,2 milhões de euros na área prioritária para o bem-estar dos cidadãos, dos mais frágeis, dos mais vulneráveis, dos mais desprotegidos, para investir em mobiliário, em viaturas, em empresas e abandonando o pilar social? Sr. Dr. Alfredo Cardoso, consegue a CNIS, consegue os parceiros, os vossos sócios, os vossos associados, que representam 600 mil postos de trabalho, que representam milhões de pessoas que necessitam destes cuidados em lares e unidades de cuidados continuados, conseguem ter uma resposta para esta enorme insensibilidade social? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Alfredo Cardoso tem então 6 minutos para responder a estas questões. Se necessário for, conforme anunciei, dar-lhe alguma tolerância para que possamos ouvir as suas respostas. 50%. Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir o Dr. Alfredo Cardoso. Muito obrigado. Para mim, eu gostaria que isto fosse um problema de unidade nacional e não de crispação. Mas convenhamos que é melhor assentarmos para percebermos. Fiquei um bocado embaraçado com este debate, com o debate. Pois, mas preocupa-me, sabe porquê? Porque eu acho que isto que devia ser como faca em manteiga. Esta questão devia ser como faca em manteiga. E pelos vistos não é. E pelos vistos não se resolvem. E, portanto, eu não de divisões em relação a matéria tão sensível. O Chico Buarque tem um pensamento extraordinário. A gente só sabe a nossa dor, nunca sabe a dor dos outros. E é uma coisa do outro mundo. Quando a gente está a dizer a uma família que tem que esperar que morra o que está cá para entrar,
quando nós não queremos abastardar, e desculpem a expressão, é abastardar, e algumas instituições nossas, eles não permitiriam que eu falasse em abastardamento, mas fazem-no. Porque eu também lhes digo que optam por aqueles que podem pagar mais para equilibrar aquilo que não é possível. E não é por falta, porque eu isso também não admito, mas não admito aqui nem em lado nenhum, nem em nenhuma sede do mundo, que não há uma gestão profissional, mesmo em centros pequenos, há gente que dá o que tem, o que não tem, vai até aos limites e empenha as suas próprias situações para resolver problemas. E isto não é legítimo. Nós viemos à Assembleia da República a apresentar o tal estudo. E o estudo é claro. E a senhora Secretária de Estado sabe que esteve e tem estado em algumas questões. Efetivamente, não tem havido soluções. E quando se nos coloca no acordo de cooperação que aí vem uns valores que ficam muito longe dos 50%, nós estamos mesmo com a corda na garganta. Agora, há uma coisa que é verdadeira. Isto fica para todos, porque acho que todos temos esta obrigação cívica. Não vamos brigar. Em nenhuma circunstância. Aconteça o que acontecer, e tem acontecido ao longo dos últimos anos. E quero dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado, que levantou aí uma questão. A uberização do setor social não é caminho. Não é caminho. E eu digo isto em tudo que é sítio. Um correligionário seu, que não tem responsabilidades políticas, no Congresso das Mutualidades, foi defender a uberização, o Dr. Marco António, a uberização do setor. O setor não precisa de uberização. Não admite sequer uberização. Ou seja, não é trabalhar à peça. Está no terreno. As instituições estão lá. E essas não vão cair. E as que caírem, caem. Mas a gente vai ficar. Vai ficar agora, para sempre. E eu hei de ter 100 anos e ainda hei de estar a lutar por estas questões, porque eu não tomo comprimidos e acho que vou continuar nisto, como dirigente social não lucrativo, a ganhar a vida na DST, como gestor de projetos e a dar o que tenho e o que não tenho para defender este setor que não é bem tratado há muito tempo e que tem respaldo constitucional. Não é uma invenção. Ninguém nos está a dar nada. Ninguém nos está a dar nada. O Estado deve, o Estado português também é meu e é de todos, mas deve ao setor social e a uma porrada de gente. Deixa-me contar só esta história para acabar, Sr. Presidente, e faço-lhe chegar o roteiro, que não é um roteiro sectário, é o roteiro daqueles que gostariam de receber a Comissão. Eu fui como sabem, o associativismo está a passar mal. Está a passar mal. Tirando o sindical e o associativismo académico, está a passar muito mal. E este associativismo cai, porque com estas questões não é fácil. Eu fui pedir a um amigo meu, com influência política na região, económica, que podia ajudar, e ele disse-me, põe-me lá no fim da lista. Eu disse, pronto, está bem, muito obrigado. E depois disse, mas porquê no fim da lista, se não era isso? É que se houver problemas, é dividir por todos, e eu sou o 7º da lista, e só pago, não, pagas igual aos outros. Reparem a compreensão das dificuldades que é arranjar dirigentes sociais para esta matéria, de uma pessoa como eu, que acaba por dizer que a gente há de cá ficar, mesmo com estas dificuldades. Mas vamos ficar, porque já enfrentamos tormentas maiores e não é esta que nos assusta. Muito obrigado. Dr. Alfredo Cardoso, muito obrigado pelos seus contributos. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pede uma palavra para que efeito? Para um contributo à mesa. Fugindo ao protocolo. Contributo pela condução dos trabalhos. Um contributo à condução dos trabalhos. Não há figura regimental. Era só para pedir efetivamente que nos fizessem chegar o roteiro, uma vez que também está previsto no nosso programa de atividades da própria Comissão, visitar um conjunto de instituições, casos positivos, casos menos conseguidos no que diz respeito à execução do PRR. E, havendo esse roteiro, penso que será relevante que a Comissão tenha esse documento e depois inclua no nosso programa de atividades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Foi mesmo pela condução dos trabalhos, porque eu ia precisamente também sublinhar a importância desse documento, que será útil para todos. Sr. Dr. Alfredo Cardoso, muito obrigado por ter estado connosco, muito obrigado pelos seus contributos e já agora permita-me também
muito obrigado na sua pessoa e a todos aqueles que o acompanham pelo contributo que dá ao terceiro setor, que, independentemente, julgo que posso dizer isto com tranquilidade, independentemente dos debates mais quentes ou menos quentes e das divergências que possamos, às vezes, nesta matéria ou noutras até, olhá-las de forma diferente, nesta questão em concreto, eu também não tenho a menor dúvida que estamos todos solidários e todos reconhecemos a importância do terceiro setor, que presta o inestimável serviço ao país e à população portuguesa. Muito obrigado, boa sorte e as maiores felicidades. Obrigado. Senhores deputados, doutor, não me leva a mal não acompanhar lá fora, nós temos trabalhos e eu pedi-lhes que não se levantassem só para aproveitarmos este tempo para eu dar uma outra informação rápida e temos uma audição a seguir que vamos mesmo começar às 16 horas. Está bem? Doutor, gostei de vê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.